Olá, pessoal! Estamos aqui para um bate-papo especial com Nelton Rios. Nelton, seja muito bem-vindo. Você que já passou por 7 mandatos na Câmara Municipal e está indo rumo ao 8º mandato. E a gente começa esse bate-papo falando um pouco sobre a importância da política, a importância de um homem na política que luta pelo seu povo. Eu quero começar te perguntando quem é Nelton Rios e que você falasse um pouco sobre a sua trajetória à frente da Câmara e também lutando pela população de Várzea do Poço. Maíla, quando eu desejei sair candidato, quando eu despertei ser candidato a um cargo político, primeiro eu me preparei. Em 84, eu já havia conseguido para aqui telefonia fixa. Em 87, por conta do nosso prestígio com o ministro das Comunicações naquela época, Antônio Carlos Magalhães, eu consegui energia para os povoados de Barra Nova, Nova Esperança, Itapuã, além de Orelhões, a quarta retranca que poucos acreditavam. E a partir de então, quando eu tive meu primeiro mandato, em 1988, que começou no dia 1º de janeiro de 1989, eu continuei a fazer os meus pleitos. Inclusive, o que é a função do vereador é de propor leis, fiscalizar o executivo, fazer indicações e ter conhecimento do regimento interno, porque o regimento interno é a Bíblia dos evangélicos, dos religiosos, quando vão para a igreja, cada um lembra. Então, eu tive a preocupação primordial de conhecer o regimento interno. Eu, inclusive, tenho um regimento que eu eu transcrevi do antigo, fiz a minha pasta de 1989, quando eu assumi, e estava ali procurando para mostrar a vocês que esse regimento até hoje ainda existe. E aí eu mantenho guardado esse regimento interno, que tem mais de 30 anos. Inclusive, eu procurei para mostrar a vocês que eu preservo, porque eu gosto de política, eu desejo voltar a utilizá-lo, o nosso regimento interno, até porque eu conheço ele na íntegra. Conheço na lei orgânica e parte da Constituição. Então, eu entendo que o vereador ele tem que pelo menos, ter noção de leis para ele poder discutir com os colegas e mostrar para a população o preparo, o que a gente não vê em várias câmaras do país. A gente vê um bocado de vereador que, se for contra o prefeito, mesmo que o projeto seja a favor do município, ele vota contra para não favorecer ao prefeito. Nós temos, exemplo, aquele colégio IESFA, que já era para ter saído 4 anos atrás, mas por empecilho da Câmara naquela época, aí terminaram reprovando. Então, o meu desejo é trabalhar, porque eu lembro que quando fui vereador, na época que eu era oposição, todos os projetos que o prefeito de então mandava para a Câmara, eu aprovava, por entender que nós somos representantes do povo e não do prefeito ou do grupo perdedor. Nós somos representantes do povo. E isso foi que eu fiz e sempre farei. Se eu voltar, vou continuar as minhas propostas, até porque eu sou brigão também. Eu lembro que no dia 15 de abril de 1990, o nosso Baneb foi fechado. E teve uma sessão especial na Assembleia Legislativa e foram convocados os 83 prefeitos da região que perdia suas agências, e eu fui um dos de Várzea do Poço. Eu lembro que o prefeito da época queria usar de um documento que eu fiz, e aí eu cheguei para o presidente da sessão especial naquela época e disse a ele que estava preparado para defender Várzea do Poço. Eu, um vereador de um pequeno município, assumi a tribuna da Câmara, da Assembleia Legislativa, e fez o meu pronunciamento, inclusive duro, contra o presidente, que era Elísio Medrado, se não me engano, o presidente do Baneb de então. E cheguei a dizer que quando Antônio Carlos Magalhães voltasse ao governo da Bahia, a nossa agência iria ser aberta. E no dia 26 de junho de 2000, Antônio Carlos assumiu em janeiro de 91, e já em junho de 91, eu fiz um pedido a ele pela reabertura do nosso Baneb, ele autorizou, e no dia 27 de setembro, um dia após o meu aniversário, a nossa agência do Baneb foi reaberta. Então, eu, além de gostar de trabalhar com leis, eu também busco projetos para o nosso município. E não seria bom para Várzea do Poço perder a sua única agência que tinha, que foi a agência do Baneb. E aí, como presente de aniversário, ele mandou reabrir
o nosso Baneb, que ficou até o dia em que foi terceirizado para o Bradesco. Então eu entendo que o vereador ele tem que ser voltado para o município. Não adianta ser vereador, porque a gente sabe que tem vereador no município de Várzea do Poço, tanto quanto em outros municípios, que querem fazer do mandato uma profissionalização, ou seja, ele é vereador não por gostar, não por entender, não por conhecer, mas ele quer ser vereador por ter um salário que recebe, que, diga-se de passagem, para o nosso município é alto. O de hoje está em R$ 4.600. Para um município como Várzea do Poço, que tem apenas 4 sessões por mês, e quando acontece uma sessão por semana, eu acho que o salário está bom, não é pequeno para alguém pleitear mais. E uma das coisas que me deixa triste é saber que a nossa Câmara, depois da minha saída, foi criado o 13º para o vereador, foi criado um terço de férias para o vereador, quando ele, na verdade, ele tem 90 dias de recesso, que é o que começa no dia 1º de julho a 1º de agosto, e o que começa no dia 15 de dezembro a 15 de fevereiro. Então, são 90 dias de folga quando o vereador trabalha. E se eu for eleito, se eu retornar à Câmara, eu vou propor essa queda desse 13º e propor também a queda de um terço de férias. Porque nós conhecemos no Brasil afora funcionários que não sabem nem o que é um terço de férias, não sabem nem o que é um 13º. E essa parte não é demagogia, não é hipocrisia. Eu vou propor, se eu voltar. Se eu não votar, paciência, mas a minha vontade é essa. E eu entendo que o vereador ele tem que fazer. E o que é que nós estamos vendo aí? Os mesmos vereadores, tanto de Várzea do Poço quanto em outros municípios, candidatos à reeleição, mas a gente vê que a produtividade durante todo esse tempo, não estou falando só da Câmara de Vereadores, mas de todo o Brasil, a gente vê que tem vereador que não produz, não conhece nada, não faz nada, e quando chega nesse período eleitoral, todo mundo diz que fez tudo, que contribuiu para aquilo. Agora, propor leis, que é o mais necessário, fiscalizar, denunciar o executivo, eu não vi ninguém. Nós temos uma Câmara que são 9 vereadores. Então, os que são a favor do prefeito aprovam tudo sem procurar conhecer os méritos daqueles projetos. E o que é adversário, ele vota contra por ser contra. Não tem qualquer raciocínio porque ele é contra. Ele não bate porque ele é contra. Porque na época que eu fui vereador de oposição, eu questionava, procurava o prefeito porque aquilo outro, e fazia isso. E hoje a gente não vê, a gente vê alguém ou aprovar ou reprovar. Eu tipifico isso como vereador lagartixa. O que é a favor, ele faz assim, e o que é contra, ele faz assim. Então a gente precisa mudar a realidade da Câmara. E eu desejo votar para que a gente melhore a nossa condição legislativa, porque é preciso que a gente esteja lá. Não é que eu seja bom, mas eu tenho certeza de que os que estão não têm o conhecimento que eu tenho. E eu quero voltar. Eu lembro que Mineiro, seu tio, uma certa época, a gente conversando, ele dizia: Nelton, você é o meu professor na Câmara. Então eu me sinto feliz. E agora estou pleiteando voltar para continuar aquele trabalho que eu fiz por Várzea do Poço. E quero continuar buscando obras. E eu tenho uma mensagem para os jovens. Dentro das minhas propostas como legislador, vai ser buscar, sendo eleito, claro, junto a alguns ministérios, se tiver essa condição, através do nosso representante, o senador Tanecar, ver se a gente consegue um projeto para aproveitar aquela área do Barrado ali, fazer um passeio público ao redor dele, entendeu? E também uma área de lazer, aproveitar aquela água que hoje é poluída e fazer um trabalho. Isso era a minha proposta em 2020, mas eu não consegui êxito na eleição, até porque naquela época foi uma eleição que ninguém podia subir em palanque por conta da pandemia. E visitar, eu lembro que eu fui visitar um amigo no povoado de Pé do Morro, quando ele me viu lá, ele se escondeu atrás da pedra, você longe daqui. Então eu não tive a oportunidade de manifestar o meu desejo naquela época. Nelton, você já falou muito do que eu iria perguntar, mas eu vou reforçar algo muito importante que você disse. Que mesmo quando você fez parte da oposição, você aprovava os projetos que beneficiavam a população. Isso é ser um vereador que luta pelo seu povo. Eu queria que você citasse um pouco mais sobre esses projetos que você trouxe à frente da Câmara, né? À frente desses 7 mandatos,
que beneficiaram a população de Várzea do Poço. Maíla, durante o meu mandato de vereador, eu também tive a preocupação de fazer a história. Não é à toa que o meu slogan, Este Nome Tem História. Uhum. Naquela época, nós tínhamos ruas aqui com apelidos que a própria Coelba e Embasa colocavam. E eu tomei a iniciativa de regulamentar uma lei denominando as ruas dos povoados de Nova Esperança, Barra Nova, da Sede, e por incrível que pareça, deixei na saída do meu mandato de vereador em 2016 um projeto de lei denominando também o povoado de Itapuã e o povoado de Itapemirim, mas não sei qual a razão que os vereadores não colocaram em discussão, até porque quem estava na época era um vereador que a gente tem o nosso afastamento, e esperei que continuasse, porque nós tivemos presidentes de Câmara também do nosso grupo, que até se aceita que o presidente da Câmara adversária não queira favorecer a mim, e botaram uma pedra de 500 quilos em cima desse projeto que está lá até hoje, que se eu voltar, eu vou tirar esse projeto. Teve uma outra coisa que eu fiz aqui, nós sabemos que o seu Edésio foi um comerciante de peso em Várzea do Poço, um homem de bem, um homem que trouxe emprego para Várzea do Poço, desenvolvimento para a Várzea do Poço. Seu tio, seu avô, seu Geraldo. Eu deixei um título uma proposta de título de cidadão para seu Geraldo, para seu Edésio, para Jaziel da Center Móveis e um outro, e doutor Silvano Ragno, o homem que implementou energia rural em todo o município de Várzea do Poço a nosso pedido. E eu acho que o doutor Silvano merece esse título de cidadania de Várzea do Poço. E por incrível que pareça, teve presidentes da Câmara lá, da família de Cedésio não colocaram em apreciação, e muitos outros. Então a gente vê a mesquinharia que é proposta dentro do próprio colegiado do Legislativo. Porque eu fui um vereador atuante e digo mais, eu peço que alguém aponte qualquer irregularidade por minha parte. Não seria nada como é que se diz, de ruim apreciar esses projetos, porque Cedésio morreu sem receber esse projeto, seu avô, seu Geraldinho, morreu sem receber esse projeto. Nós temos aí o doutor Silvano e temos Jaziel. Jaziel, por incrível que pareça, está lá. Eu mandei a cópia desse projeto para Jaziel, por entender que Jaziel hoje é um homem que fomenta a economia do município de Várzea do Poço, com a Center Móveis, que eu também tive uma pequena participação na continuidade daquela loja. Eu lembro que em 2011, Jaziel me procurou pedindo uma ajuda, dizendo que estava precisando de mim para colocar a central de distribuição aqui em Várzea do Poço, porque Quixabeira, que a cidade dele tinha oferecido, Serrolândia tinha oferecido, Jacobina tinha oferecido e Capim Grosso. E ele disse que precisava de mim. Eu perguntei qual o motivo. Ele disse que passava uma rede de alta tensão por cima do terreno. Eu simplesmente disse a ele que acreditasse em mim, que eu não poderia garantir, que eu iria pedir a alguém. E ele acreditou, começou a construir. Eu tenho fotos e vídeos aí de quando o prédio começou, e tinha um vão por onde a rede passava. Eu fui a Alto Alencar na época, e Alto Alencar era o secretário da Secretaria, era o titular da Secretaria de Infraestrutura, e ele mandou retirar a rede. Jaziel concluiu a obra, fez mais outra área grande, e Várzea do Poço está aí. O jovem trabalhando. Já pensou se nós tivéssemos perdido essa oportunidade de ter uma Center Móveis? Porque hoje quem é que fomenta a economia de Várzea do Poço? A Center Móveis, a Coca-Cola e o município. E nós precisamos procurar mais isso. E aproveitaram desse projeto meu de resolução, dando o título a Jaziel, fizeram outro em outro nome que poderia ter sido desarquivado para aproveitar esse projeto, mas alguém, não sei se foi para querer ser agradável a Jaziel, lançou, graças a Deus que a Câmara aprovou, e Jaziel é merecedor. É merecedor porque a gente sabe o tanto que Várzea do Poço. Jaziel sai de Várzea do Poço para ir para o Rio Grande do Sul com o crachá da Center Móveis, com o nome Várzea do Poço, Bahia. Então essas pessoas têm que ser valorizadas por nosso município. Então isso faz parte da nossa história.
A denominação de ruas faz parte da nossa história. Você, por exemplo, que teve seu avô com o nome de uma rua, Tertuliano Senna, você fica muito feliz, como qualquer outro. E outra, eu não escolhi nome de político para colocar nas ruas. Eu escolhi nome de pessoas que fizeram a história de Várzea do Poço. Do gari da época ao empresário da época, cada um recebeu uma rua. Em Barra Nova foi a mesma coisa. Cheguei no povoado de Barra Nova, tinha uma escola lá de nome Escola Municipal Presidente Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que nem sabia se existia Várzea do Poço. E aí eu procurei um amigo nosso lá, Raimundo, me perguntei ele quem foi o professor de primeiro professor de Barra Nova. Ele falou Laurentino Barreto dos Santos. Fiz um projeto, trocamos o nome e hoje se encontra Laurentino. As ruas de Barra Nova, eu peguei as pessoas que foram fundadoras de Barra Nova. As ruas de Nova Esperança, a mesma coisa. Então, isso é história. Isso, as pessoas que moram lá fora ficam felizes em ver isso. Infelizmente, a prefeitura ainda não colocou as placas de denominação de vias públicas, nem em Barra Nova, nem em Várzea do Poço. Mas eu, retornando, vou cobrar isso. Então, esse é o meu desejo de, quando voltar, continuar com esse trabalho, porque tem outras ruas aí com pessoas que fizeram Várzea do Poço, mas infelizmente ainda estão engavetados na Câmara de Várzea do Poço. A gente falou um pouco sobre a importância de um vereador, a função de um vereador, as propostas, caso você seja eleito para a Várzea do Poço, continuar beneficiando a população. E eu quero que, para a gente encerrar, você deixe uma mensagem para a população. Você já deixou para os jovens, né? Mas para a população também, em geral, nesse momento político, né, que é muito importante, onde a gente exerce a democracia e principalmente a gente vota naquelas pessoas que nos representam. Maíla, infelizmente acontece em todo o Brasil a compra de votos. Sim. E em Várzea do Poço não é diferente. O que eu tenho dito para a população é que o meu desejo é de voltar para fazer mais por Várzea do Poço, como sempre eu tive vontade. Eu sou apaixonado por essa terra. Eu tomo café de manhã pensando em Várzea do Poço, meio-dia pensando em Várzea do Poço, à noite. E se eu acordar meia-noite, 2 horas da manhã, Várzea do Poço está na minha cabeça. Então eu desejo voltar para fazer um trabalho correto. E a gente vê a disputa que está em nosso município com a compra de votos. A gente sabe que isso existe. Quem compra voto não tem compromisso com a população e mal lhe representa. Nesse período, que é um período de eleição, todo mundo aparece com cara de santinho, dizendo que trabalhou e que deseja trabalhar, mas na verdade a gente sabe que isso aí é uma proposta voltada simplesmente para o próprio umbigo. Então o que eu peço à Várzea do Poço, que me dê novamente essa chance para eu voltar a ser vereador e que cobrem de mim essas ações, porque nós somos representantes do povo e nós precisamos representá-los bem e não pensar no próprio umbigo. Esse é que é o desejo do vereador, é o dever do vereador de trabalhar para a sua população que representa. E eu só aproveito a oportunidade para pedir o voto, porque propaganda sem pedir voto não adianta nada. Então, a gente vê nas nossas manifestações de palanque muito aplauso, mas é preciso que esse aplauso também seja convertido em voto, porque aplauso não vai para a urna, aplauso simplesmente é para o bom orador, o orador que satisfaz ao eleitor. Então, o que eu peço, transforme esses aplausos. Muito obrigado por todos que reconhecem a minha postura como orador em palanque, como orador na Câmara, e que transforme esses discursos, esses aplausos, em votos no 55555. E como amanhã, depois de amanhã nós temos a eleição aí, nós temos Sodeval e Dadinha, Sodeval prefeito, Dadinha vice. Essas pessoas vocês conhecem. Dadinha é de Várzea do Poço, chegou aqui ainda criança. Sodeval chegou aqui ainda adolescente, começou a trabalhar, venceu na vida. É um bom empresário hoje que fomenta também a nossa economia e que muito representa a Várzea do Poço, porque Sodeval, com a empresa dele, ele pega de São José do Jacuí, pega toda a área aqui e vai atender também a Rui Barbosa. Então, isso para nós é muito bom, porque Várzea do Poço, cidade desse porte, tem uma distribuidora da Coca-Cola que está representando também o nosso município. Esse município será representado por Sodeval e Dadinha, se assim Deus permitir. Por isso que eu aproveito para pedir o voto ainda oportuno para Sodeval prefeito, Dadinha vice, e que não esqueçam de mim, Nelton, para que eu volte a trabalhar pelo nosso município com muita dignidade e com muita honradez.
Nelton, muito obrigada e desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado, Maíla, Deus abençoe. Esse nome tem história. Nelton Rios, vereador 55555. Esse nome tem valor.